Semana decisiva e preparatória para 2025. Começa agora JBR News. Olá, vocês que nos assistem diariamente. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando mais uma semana, e uma semana, como falamos na chamada, Rodolfo Lago, uma semana decisiva e preparatória. Por que decisiva? Primeiro, porque a gente está chegando ao final do ano. E a gente conhece aqui em Brasília como é que funciona o poder. O Congresso Nacional praticamente tem 2 semanas de trabalho e muita coisa na pauta. Sem contar que o que for definido ou decidido nessa semana e na próxima vai preparar 2025, que por enquanto ainda está muito incerto. Só para vocês terem uma noção, falando em incerteza do que pode ser votado no Congresso Nacional, nós resolvemos colocar só os assuntos mais importantes, só as prioridades, o que toca a vida de todos nós. Nós temos reforma tributária, nós temos ajuste fiscal, nós temos as próprias emendas parlamentares, nós temos a sabatina dos diretores do Banco Central, que começarão o seu novo cargo a partir de janeiro, juntamente com Gabriel Galípolo. Temos ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, o Orçamento da União de 2025. Agora, se tem uma coisa que pode demonstrar que quando se quer naquela casa ter boa vontade as coisas acontecem, é que o projeto que pedia a urgência do pacote fiscal, que foi recusado no primeiro momento, no segundo, coincidentemente com a liberação da parte das emendas, ele foi aprovado, Rodolfo. É isso aí, né? Ali se dizia, né? O Ulisses Guimarães dizia que ali, tudo se resolve quando se quer. Quando não se quer, aí então se encontram todos os problemas possíveis e imaginários. O regimento é só para esses momentos. Quando se quer, tudo se resolve por acordo. E aí nós estamos nessa situação. Quer dizer, nós temos aí 2 semanas aí para o ano terminar, para o ano legislativo terminar, antes do Natal, com essa pauta extensa aí que o Alexandre estava mencionando. Então, vamos ver o que acontece. Hoje, nessa segunda-feira, agora à tarde, o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, do projeto de regulamentação da reforma tributária, deve ler o seu parecer. E aí, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E aí, então, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, já tinha, então, dito na semana passada, ao fazer esse calendário, que ele, então, vai dar 48 horas de vista, né, para as pessoas, então, analisarem lá o relatório e tal, para, então, votar na quarta-feira. E aí, a expectativa, então, é votar na quarta-feira na CCJ de manhã, para votar no plenário à tarde. E esse é um projeto que pode vir a avançar, embora seja um projeto complicado, tem mais de 1.000 emendas que foram apresentadas ao projeto, ele vai ser modificado pelo Senado, tem que voltar para a Câmara, mas aí muita gente acha, Alexandre, que mesmo com toda essa dificuldade, está aí um projeto que pode terminar esse ano. Por quê? Porque haveria interesse dos 2 presidentes da Câmara e do Senado, que estão terminando o mandato, de deixar isso aí como legado. Então, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha dito que achava já que não terminava esse ano, mas tem muita gente achando que, concluído no Senado, que o Arthur Lira ainda poderia fazer um esforço concentrado lá na Câmara, para daí até a semana que vem, né, até a semana antes do Natal, ele votar isso na Câmara também e deixar entregue isso como legado do mandato dele, que termina em fevereiro do ano que vem. Discurso político, a gente sabe, é muito importante nesse meio. E, claro, o Arthur Lira, ele quer, depois de 30 anos que o Brasil discute reforma tributária, dizer que foi ele, como presidente da Câmara, que concluiu a famosa reforma. Agora, se ela vai ser concluída de fato, Rodolfo, cá entre nós, a gente sabe que dificilmente será. Porque eles podem apresentar e votar, inclusive, os textos principais. O que está faltando de regulamentação, alguns assuntos que realmente tocam na vida das pessoas e das empresas. Agora, muita coisa vai ser discutida depois. Porque se tem uma coisa que não tem consenso naquele Congresso Nacional, é a reforma tributária. E ainda mais que os impactos positivos que se esperou e se, obviamente, colocou com uma grande salvação que seria, do jeito que ela está indo para ser votada,
Não vai resolver a vida de ninguém. É um tema de fato muito complexo, né? Quer dizer, você de qualquer modo tem aí uma simplificação aí desse imposto sobre consumo, mas enfim, sempre com uma negociação que é muito complicada. O que se propunha inicialmente já foi muito modificado nesse processo todo. E a gente precisa lembrar que tem ainda o segundo projeto, esse está lá. Foi aprovado na Câmara, está parado lá no Senado, esse sim deve ficar lá para o ano que vem. Isso lembra a história do ajuste fiscal, do pacote de corte de gasto que foi apresentado, porque o próprio governo já entendeu que tudo que ele colocou não vai ser votado. Então é mais ou menos reforma tributária. Se tira uma parte, se coloca para discutir depois e aprova o que é possível aprovar nesse momento. Claro, essa reforma tributária, com a força de Arthur Lira e com as emendas que vão ser liberadas, pode realmente fazer com que isso aconteça. Agora, Rodolfo Lag, será que a sabatina dos presidentes, aliás, do presidente já foi feito, mas dos diretores do Banco Central, será que essa acontece? Essa está prevista ali no Senado também, para acontecer na terça-feira. Aí, no caso, a ideia é fazer a sabatina dos 3 diretores do Banco Central, que vão mudar de manhã, e votar no plenário do Senado à tarde. Deve ser aprovado, não deve haver nenhum problema nesse sentido, não. Agora, a oposição quer criar algum problema, porque o susto que haveria seria o seguinte, Alexandre, veja só a situação para o governo que já reclama o tempo inteiro da história das taxas de juros aí, né, mantidas altas pelo Comitê de Política Monetária. O que pode acontecer? Se eles não forem sabatinados e aprovados, começa o ano com 3 diretores a menos lá no Banco Central. Isso não impede haver as reuniões do Copom. O que o regimento do Copom diz é que os diretores remanescentes assumem os votos dessas vacâncias. Só que o problema é o seguinte, né? Se o Comitê de Política Monetária já faz um negócio que o governo não gosta, imagina o Comitê de Política Monetária só com os diretores que foram nomeados no governo Jair Bolsonaro. E é claro que vão tender a manter a posição que é contrária ao que o governo quer. E aí já é voto vencido galípolo em qualquer situação. Ainda assim, Rodolfo Lag, essa sabatina é importante que aconteça esse ano porque sinaliza para o famoso mercado. A gente falou muito desse ente chamado mercado financeiro, que está incomodado com muitas coisas, inclusive com a questão do pacote de ajuste fiscal. Agora, vamos antes de encerrar, Rodolfo Lag, o que é importante mesmo, aliás, a razão dos parlamentos terem sido criados. Votação do orçamento da União. Nem LDO foi votada. Será que acontece? Pois é, esse é o último ponto e ele tem relação com a questão da aprovação do pacote de ajuste fiscal. Aí está se endurecendo o jogo. Por quê? Porque esse é de interesse do governo, o ajuste fiscal, e aí, então, nesse caso, a Câmara e o Senado, especialmente a Câmara, endurecem o jogo por conta da questão das emendas ali, da reação às decisões ali de endurecer a liberação das emendas. Então, isso precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido para aprovar o ajuste fiscal e precisa ser resolvido também para aprovar a LDO e o orçamento, porque as regras de liberação das emendas no ano que vem, elas precisam estar claras. Para isso daí, o senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento, poder estabelecer essas regras no orçamento. Então, foi aprovado o relatório preliminar na Comissão de Orçamento na semana passada, mas com essa expectativa, olha, para aprovar de fato o relatório, precisa primeiro saber com muita clareza como é que vai ficar a questão das emendas e isso ainda não está claro. Então, Rodolfo Lag, vamos encerrar este conteúdo de hoje já com muita previsão do que precisa acontecer em pouquíssimo tempo nessa cidade. E Brasília, claro, como dissemos desde o início, quando quer, faz. Vamos ver se realmente acontece. Daqui nós temos que encerrar o nosso conteúdo de hoje, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí. E pedindo a você, comente aí sobre o que você acha desse rolo político todo. A gente vai sempre gostar de ouvir de ver e ler, ouvir sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.